A Copa do Brasil é um torneio milionário, cobiçado por todos os principais times do futebol brasileiro. Mas será que sempre foi assim? É isso que você vai descobrir depois da vinheta. Diferente das Copas Europeias, nacionais, né, a Copa da Inglaterra, a Copa do Rei, Copa da França, a Copa da Itália, que são torneios centenários, a Copa do Brasil é um torneio relativamente novo. Sua primeira edição foi em 1989. E ela funcionava basicamente como uma Supercopa dos campeões estaduais. Iam os 27 campeões estaduais e mais alguns vice-campeões dos principais estados, totalizando 32 times que disputavam competição num formato de mata-mata no primeiro semestre do ano. Era uma competição ali alocada no primeiro semestre do ano, só com campeões estaduais e alguns vice-campeões. O que fazia com que diversos times grandes ficassem de fora, né? Principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que tem 4 grandes em cada estado, sendo que a Copa do Brasil só tinha 2 vagas. E se aí um dos finalistas não fosse um time grande, já tinha 3 grandes desses estados de fora da Copa do Brasil. E aí essa mecânica de irem só alguns campeões e alguns vices durou 6 edições. Até que em 1995 o formato aumentou de 32 para 36 equipes, colocando uma fase preliminar e aumentando as vagas. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul para 3 equipes, garantindo que tivessem mais times grandes, ou se não garantindo, pelo menos facilitando, para que mais times grandes disputassem a competição, o que foi uma tônica no aumento gradativo aí da competição. Aí a competição foi crescendo gradativamente até chegar ao seu ápice de 69 equipes que disputaram a competição em 2000. Mas em 2001 veio uma mudança drástica, que rebaixou a competição de patamar. Os times que disputassem a Libertadores não disputariam a Copa do Brasil a partir daquele momento, já que as competições iriam usar a mesma fatia de datas do calendário, começando no começo do ano e terminando no final do primeiro semestre, ali em junho, no máximo começo de julho. Como as competições usavam as mesmas datas, os times que disputavam a Libertadores não disputariam a Copa do Brasil nesse período, que durou de 2001 até 2012. Curiosamente, e não por coincidência, nesse período aconteceram os maiores zebras da competição, times pequenos chegando em semifinais até final, e as duas mais marcantes que foram os títulos do Paulista e do Santo André, em 2004 e em 2005. Títulos que não aconteceriam se todos os times da Libertadores disputassem a competição, porque é uma questão de lógica que os melhores times do país sejam os times que estão na Libertadores, que foram os melhores colocados do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Então, a competição ficou sim enfraquecida e essas zebras foram proporcionadas justamente por essa situação. Enquanto outros times grandes, em detrimento de não disputar a competição, acabaram ficando com poucos títulos ou demorando para ganhar um título ou ficando até sem o título da competição. Caso do São Paulo, caso do Santos também, que só foi ganhar uma competição em 2010, porque os anos em que o Santos estava no auge, ele não disputava a Copa do Brasil. Aí para 2013 a CBF resolveu voltar um patamar maior para a Copa do Brasil, colocando ela para ser disputada ao longo da temporada toda, incluindo os times da Libertadores que entrariam a partir das oitavas de final, porque a Libertadores ainda acabava no primeiro semestre, acabando a Libertadores vinha essa fase final da Copa do Brasil, onde os times da Libertadores entravam a partir das oitavas de final e disputavam o título até a decisão. E esse formato foi um sucesso, trouxe mais prestígio para a competição e durou até 2016, porque a partir de 2017 a Libertadores também passou a durar até o final do ano, junto com a Sul-Americana, obrigando a CBF a reformular a Copa do Brasil novamente. Os times da Libertadores continuaram entrando nas oitavas de final, mas eles ganharam a companhia também entrando direto nessa fase do campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Série B, times que têm essas vagas até hoje. E as fases anteriores, que antes eram 3, se tornaram 4 fases, dando vaga a 5 times que disputavam a competição desde a primeira fase nas oitavas. Todos os demais entravam direto. Isso era considerado muita vantagem para os times que entravam direto nas oitavas de final, tanto que até 2020 foi dessa forma, e em 2021 a CBF resolveu mudar o critério, e os times que entravam na terceira fase, nas oitavas de final, passaram a entrar na terceira fase, que é a 16avos de final, que para quem não conhece os termos, é a fase onde tem 32 times. E é o regulamento que dura até hoje. Os times da Libertadores, campeão da Copa Verde, campeão da Copa do Nordeste e campeão da Série B, entram hoje na terceira fase, que é a fase onde tem 32 equipes no total, contando com eles. E esse formato vem durando, mas a mudança mais drástica e a última mudança veio na temporada 2024,
onde os times que iam pelo ranking pararam de ter a sua vaga. Não existe mais vaga na Copa do Brasil por ranking da CBF. A vaga de ranking, ela salvava times grandes que fizeram campanha estadual e conseguiam essa vaga via ranking da CBF. A CBF tirou essa vaga e logo na primeira edição, o Santos foi vítima dessa situação, não conseguindo um bom estadual, não conseguindo nenhuma vaga direta aí na terceira fase, ficando de fora da Copa do Brasil de 2024. Em 2025, teríamos a ausência do Corinthians. A gente só não teve a ausência do Corinthians porque o Corinthians conquistou uma vaga na Libertadores e automaticamente conquistou uma vaga direta na terceira fase da competição. E a situação de 2026 pode acontecer com o Botafogo. O Botafogo está sem a vaga da Copa do Brasil de 26 e depende da conquista de uma vaga na Libertadores para disputar a Copa do Brasil do ano que vem, entrando direto na terceira fase. E agora a gente vai falar um pouco de dinheiro. Quando que a Copa do Brasil começou a dar um prêmio astronômico? Eu te respondo, 2018. Eu tô aqui com os números. O campeão da Copa do Brasil de 2017, que foi o Cruzeiro, ganhou um pouco mais de 10 milhões de reais em prêmios. E o campeão da Copa do Brasil de 2018, que curiosamente também foi o Cruzeiro, podia embolsar quase 70 milhões de reais em prêmios. Um aumento absurdo de premiação que trouxe a Copa do Brasil um patamar de competição milionária, uma competição que os clubes almejam, porque cada fase avançada é uma premiação milionária que os times podem alcançar, ganhando muito mais do que ficando numa posição boa do Campeonato Brasileiro, ou até às vezes indo bem numa competição internacional. Claro que o campeão da Libertadores ganha muito mais, mas você chegar numas quartas de Libertadores, numa quartas de Copa do Brasil, é muito mais interessante você chegar nas quartas da Copa do Brasil. Então hoje a Copa do Brasil é um torneio tão importante, é um torneio milionário, e que mudou de patamar, não só pelo dinheiro, mas pela presença de todos os times grandes do Brasil, coisa que não acontecia naquele período de 2001 até 2012, e se tornando uma competição de ponta, uma competição de elite, uma competição cobiçada pelos clubes. Você sabia das histórias da Copa do Brasil? Você já viveu por todas essas fases? Qual dessas fases você gosta mais? E não deixe de curtir o vídeo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E tamo junto e até o próximo vídeo. Deixe sugestões de tema também aí nos comentários. Um abraço!